Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Trocando Bytes, Vinícius aqui falando. Vamos para o próximo tutorial, número 8 da nossa série de criação de jogos com o Game Maker, né? E agora nós vamos continuar onde nós tínhamos parado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clique lá no botão se inscrever. Assim você será notificado quando tiver novos vídeos, né? E se você ainda não assistiu os outros vídeos da série, sugiro que você o faça para que você entenda aonde nós chegamos, né? Então nós vamos continuar. E hoje você também vai conhecer uma historinha, que é a historinha do vaso canhão. O que será o vaso canhão? Bom, hoje você vai ficar sabendo e por que ele tem esse nome, tá? Então continuando aqui, nós tínhamos criado aqui, vou abrir a tela a home para vocês verem aqui, home title. Então aqui é a nossa home. Essa home aqui ela é mostrada no início do jogo, né? Quando você clicar no botão start, ele vai para a próxima home, que é a home playing. E a gente tinha feito aqui essas bolinhas, né? E se eu iniciar o jogo aqui, vocês vão ver que ela já seleciona uma das subimagens do sprite, né? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu só mudar aqui que ele tá para HTML5. Ele tá abrindo uma outra janela aqui. Agora eu mudei para Windows para ele aparecer aqui. Então tá vendo? Do jeito que ele está no momento, já aparece a telinha, né? A tela inicial. Aí quando você clica no botão Start, ele aparece essa tela aqui. Essa é a próxima tela. Nós vimos o código que você coloca no objeto botão para que ele vá para a próxima tela, né? Que é o Home Go To Next. Aí ele vai seguir essa ordem aqui. Home Title, depois Home Play. E aqui vocês podem ver que ele seleciona uma subimagem aleatoriamente, né? De cada bolinha dessa, tá? Então aí o que acontece? Agora nós precisamos colocar aqui o canhão que ele vai atirar aqui nessa bolinha aqui, tá? Então nós não temos ainda o objeto canhão e nós não temos o sprite. E como que ele faz isso para selecionar? Você lembra como é que é feito? Porque se você olhar aqui na ROM, as instâncias do objeto bolinha, que é o nome dele na verdade é objeto ball, né? Foi colocado aqui, elas ficam mostrando sempre a imagem 0, né? Esse objeto ele tem o sprite. Se você olhar aqui, o sprite da bolinha, ele tem 5 subimagens, tá vendo? Cada imagem dessa é de uma cor e todas ficam dentro do sprite SPR Ball, certo? Isso nós tínhamos visto. E como que ele seleciona cada uma dessas bolinhas? Ele aleatoriamente, ele seleciona uma das imagens de 0 a 4, né? E coloca numa variável interna do objeto chamada sprite image index. Vamos lá olhar? Vou abrir aqui então o objeto ball. No evento de criação do objeto, ele seleciona aqui image index, image speed 0 e image index. Ele seleciona entre as 4 subimages. Essa função choose, ela é usada para selecionar qualquer coisa que você colocar aqui. O legal dela é que você pode colocar qualquer tipo de objeto, de elementos. Pode ser string, pode ser inteiros. Ela seleciona qualquer coisa e tem um número infinito de parâmetros. Como só tinha 5 parâmetros para selecionar, eu resolvi usá-la. Se eu precisasse de selecionar mais coisa, claro que a gente usaria uma função random, né? Depois a gente pode ver isso. E o image speed é para ele não ficar mudando automaticamente de imagem. Então, dito isso, para relembrar, vamos lá criar o nosso próximo objeto. Então vamos criar aqui um sprite. Mas antes disso, eu quero só olhar uma coisa aqui. Esse aqui é o nosso sprite chamado, a imagem chamada canhão1.png. E ela atualmente tem 250 por 242. Ela tá muito grande essa imagem, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma imagem menor, tá? Para criar essa imagem menor, geralmente eu uso o software GIMP, tá?
Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou abrir com o GIMP. Ela parece que ela tá pequenininha assim, mas quando põe na tela fica gigante, porque a nossa tela vai rodar no celular, o jogo, a telinha é pequena, né? Então a gente tem que reduzir aqui um pouco, tá? E eu vou usar o GIMP para reduzir, porque ele tem um pouco mais de capacidade, então o software de redução dele funciona melhor, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar essa parte em volta dela que está em branco, que eu vou usar então aqui, imagem, cortar para o conteúdo. Então ele vai cortar tudo que ele puder sem tirar o conteúdo. Então pronto, ele cortou para o conteúdo. Agora eu vou entrar em imagem e vou ajustar o tamanho, redimensionar a imagem. Então ele também vai redimensionar proporcionalmente, ela está com 116. Eu vou jogar ela para 48, bem menor, né? Então ele ficou 48 por 58, redimensionar. E agora eu vou exportar novamente aqui. Eu não vou sobrescrever, porque eu quero manter a imagem original. Se bem que eu já tenho essa imagem original, se eu não me engano, só para me confirmar. Eu tenho ela aqui embaixo, aqui. Mas acho que eu vou fazer assim que eu tirei o vasinho de flor em cima, né? Eu vou exportar como. Eu vou chamar de canhão 1. Canhão menor. Bom. Então beleza, agora a gente tem uma imagem menor. Vou fechar aqui. E agora vamos criar um sprite. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no sprite. Create sprite, né? E nós vamos dar o nome para esse sprite SPR Canon. E eu vou importar a imagem. Então beleza, vou importar a imagem. E eu vou importar esta imagem menor aqui, ó, tá? Beleza. Vou fechar aqui. E agora eu vou criar o objeto no qual esse canhão vai estar associado, porque o sprite sozinho ele não vai fazer nada, tá? Para mim colocar uma ação nesse canhão para que ele possa se mover e a gente possa atirar as bolinhas, eu preciso de colocá-lo num objeto. Então eu vou clicar com o botão direito em Objects, Create Object, e nós vamos chamar esse objeto de OBJ Canon. E ele vai ter um sprite que nós acabamos de criar, que é o SPR Canon. Bom, vamos agora na Home Plane e vamos puxar esse objeto para cá, para baixo. Ele vai ficar aqui embaixo e nós vamos poder mover o ângulo dele para que ele possa tirar bolinhas para cá, para qualquer ângulo que você mover. Inclusive você vai mover aqui no início com o mouse, mas você vai usar o dedo no celular para mover, e quando você soltar ele vai soltar uma bolinha, certo? Bom, mas qual que é a história desse canhão? Esse aqui eu chamo ele de vaso canhão, por quê? Porque eu criei todos esses assets, todas essas imagens com o ChatGPT, né? É interessante você usar as ferramentas que você tem, no caso aqui, porque fica sendo imagens originais, de forma que inclusive nós vamos aprender depois como postar esse jogo lá no Google Play, né, na loja da Play Store, e nós não teremos problemas de estar usando imagens criadas por outros artistas, né? O que não é correto, a não ser que você compre lá o bundle de imagens. Existem sites que vendem imagens, tá? Ou você desenha, ou você compra, ou você pede pro ChatGPT criar para você. Aí eu tava lá, né, pedindo pro ChatGPT criar essa imagem para mim, e ele só fazia coisas do tipo assim, ó, esses canhões aqui. É isso aqui que ele fazia para mim, ó. Cria um canhão horizontal, 2D, virado para cima. Então eu falei de tudo quanto a gente. Ele fez muita coisa louca com os pedidos, tá? Ele não parava de criar um canhão desse jeito. Eu falei, cara, você quer saber uma coisa? Cria para mim um vaso bem colorido com flores. Eu queria um vaso. Eu imaginei na minha cabeça que este vaso que ele criou,
eu poderia mexer nele e transformar ele num canhão. Porque ele não estava entendendo o que eu estava falando. Então eu falei, cria um vaso. Aí ele criou esse vaso aqui. Eu retirei essa parte superior aqui das flores e ele virou um canhão. Por isso que esse aqui é conhecido como vaso canhão, entendeu? Então essa é a história do vaso canhão. E ele ficou legal, tá vendo? Ficou um canhãozinho legal. Se você não tem cão, caça com gato. Se você tá sendo falado de uma maneira e ele não quis entender, porque ele é uma inteligência artificial, né? Não é uma inteligência real. Você muda o jeito de pensar, muda a abordagem com o danadinho. Mas ficou legal, né, gente? Bom, essa é a história do vaso canhão. Mas vamos continuar então. Eu coloquei então esse sprite aqui, né? Esse objeto aqui na sala, na home plane. E agora eu quero associar um tipo de evento nele que quando eu pressionar o mouse, tá? Ele vai mover o ângulo dele de acordo com a posição do ângulo formado entre o eixo que ele está e a posição do mouse. Tá certo? Então como que a gente faz isso? Vamos lá então no objeto Canon. E aí, como eu tinha mostrado para vocês, os objetos eles podem receber diversos tipos de evento, tá? Nós já usamos o evento create, né? E agora nós usamos o evento click também, create touch. Agora nós vamos usar um evento chamado mouse global left down, tá? Eu acho que daria para usar também o left pressed, mas nesse caso aqui que eu vou manter pressionado, ele é mais para down. Enquanto ele estiver pressionado, eu quero que ele mantenha esse evento. Mas depois eu acho que eu vou mudar isso. Mas por enquanto vamos colocar o left down. Então quando ele pressionar, eu quero dar um jeito de calcular então o ângulo entre o objeto mouse, aliás, entre o objeto canhão, que tá aqui. O objeto canhão tá aqui, certo? E aqui eu tenho o meu dedo pressionando a tela do celular. Então você pode ver que o meu dedo forma um ângulo do meu dedo com o objeto canhão, certo? Eu quero calcular esse ângulo para que ele siga a posição do meu dedo, tá? Então existe uma função, o ângulo é image angle. Deixa eu criar uma variável aqui. Vamos colocar aqui uma variável angle. Assim que você cria variável, você usa a palavra-chave var. E essa variável, inclusive aqui, quando você usa a palavra var, ela é local a este evento. Então ela morre aqui. Como eu não vou precisar que ela fique armazenada no objeto, eu vou usar o var. Se eu colocasse ela direto aqui, ela ia ficar armazenada. Depois eu não precisar isso para pontos, para outras coisas, tá? Então o ângulo ele é igual ao point direction. Eu quero saber a direção do ponto do X e do Y. X e Y são propriedades dessa instância, deste objeto chamado objeto Canon. Que ele tá sempre ali no local ali. Onde você move o objeto, ele tem uma posição X e Y. E ela começa lá do ponto 00, que fica lá em cima, aqui. E ele vai crescendo conforme vai aumentando o X e o Y vai crescendo para baixo. Então, o plano cartesiano, geralmente o X e Y, ele fica assim no meio, né? No caso do Game Maker, o meio, o início do X e Y fica em cima, tá? Ele fica aqui na posição 00, aqui em cima, aqui. Tá, ele fica nesta posição aqui em cima. Então esse é o ponto 00. Então ele cresce para a direita e cresce para baixo. Só para vocês saberem. E eu quero saber a posição do ângulo formado entre o X e o Y e o mouse X, mouse Y. Então esse é o ângulo. Então se eu pegar aqui e colocar ângulo, eu estou dizendo que o ângulo da imagem é o mesmo ângulo aqui que eu calculei. Como que vai ficar isso? Será que já está funcionando? Então vamos ver. Eu vou salvar aqui, Ctrl S.
Vamos executar para ver o que está acontecendo. Então, se eu clicar o botão agora, ó, olha que negócio esquisito que está acontecendo. Ele está interceptando o evento, mas tá parecendo que eu tô pegando o canhão e tô colocando a água do que tá dentro do vaso dentro de um copo, né? Jogando a água fora. Oh, entornei a água toda, né? Bom, mas o que está acontecendo é... Vocês podem ver que ele tá girando em torno de um ponto, certo? Ó, olha aqui, ó. O nosso evento é... Se eu soltar o mouse, ele para de reagir, tá vendo? Soltei. Se eu clicar, ó. Cliquei, ele começa a reagir. Tá perfeito o nosso evento. Só que o que tá errado é o ponto central da imagem. Ela tem que ficar aqui no meio para que ele gire corretamente no eixo central ali da imagem. Ela tá... Vamos ver onde que tá o eixo dela. Se você olhar aqui o sprite do canhão, olha aqui, tá vendo essa marcazinha aqui, ó? Essa marquinha tá dizendo que aqui é o eixo onde ele rotaciona. E é exatamente isso, certo? Para que ele rotacione corretamente, eu vou mudar isto aqui para o centro da imagem. Fazendo isto, é o centro que eu quero que ele gira, né? Fazendo isso agora, vejam como que vai ficar legal. Executando novamente, Start. Agora ele está rodando corretamente. Mas se vocês observarem, olha só. Tem alguma coisa errada aqui, porque o mouse, quando eu estou aqui, ó, com o mouse do lado do canhão, a boquinha dele tá virada para cima, tá vendo? Ó? Então, na verdade, o ângulo do Game Maker 0, ele começa aqui nesta posição. Para que isso fique correto, o que nós vamos fazer? Nós vamos girar essa imagem. Eu poderia fazer diferente, eu poderia simplesmente calcular o ângulo e diminuir 90 graus ou 180 graus ou tanto de graus, se eu não me engano aqui parece que é 90 graus, né, a menos. Mas eu vou virar a imagem para não ter que ficar fazendo cálculo. Então, vamos lá na imagem do sprite do canhão. Nós vamos virar essa imagem para a direita. Então aqui nós temos imagem. Rotate all frames clockwise, quer dizer, na direção do relógio para a direita. Pronto. Agora a imagem está virada para a direita. Vou salvar. E vamos executar novamente. E agora sim, ó. Só que aí eu tenho que mudar lá de novo. Mas olha só, agora ele está direitinho. Só vou mudar aqui a posição do centro da imagem, que ela ficou errado. Vamos colocar aqui. Pronto. Agora o centro está correto. E agora ele vai estar virado certinho para o ângulo que ele forma com o mouse. Olha que legal. Observem. Trace uma linha na cabeça de vocês, ó, entre o ponteiro do mouse e a nossa imagem. Pode ver que agora ela tá virando perfeitamente, tá vendo? É isso aí, pessoal. Ficou legal, né? Ele tá torto, nós vamos ter que reposicionar isso. E uma coisa que nós vamos ter que fazer também é a posição inicial dela, ó. Porque ela já pegou do mouse, né? Mas tudo bem, porque ela tá, quando ela entra, ela ia estar virada assim. Só que como eu entrei clicando, ela já apontou pro lado correto, porque é da posição do botão. Mas então deu certo, né? Então neste tutorial, nesta aula de Game Maker, a gente viu como que faz para poder inserir um canhão, um objeto, um novo objeto, e como que faz para interceptar o evento do mouse. Quando eu clicar com o botão esquerdo, é o mouse down. E a gente usou uma função para poder calcular a direção do canhão, né? E atribuímos o resultado dessa função em o ângulo encontrado no objeto, no ângulo do objeto canhão. Vamos lá ver? É isso aí, ó. A variável image angle, você ajusta ela para o ângulo que você quer lá.
O valor seta o ângulo de rotação do sprite e ele é medido em graus, tá? Então aqui é de grau. Tá vendo? Olha lá. Olha lá, aqui está falando, tá vendo? Ó, para a direita é 0 graus. Para cima, 90 graus. Virado para a esquerda, 180. E virado para baixo, 270 graus. E essa função Point Direction, ela calcula a direção que a gente precisava. Bom? Então é isso para este tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for possível, você clica lá no botão gostei, se você gostou, e você clica lá no botão se inscrever para você receber os próximos vídeos do canal. Tenha um excelente dia e muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Valeu demais. Tchau, até a próxima.